Boa noite, povo de Deus, a paz de Cristo a todos. É com muita honra, satisfação e alegria no coração que nós estamos aqui nesta noite para trazer uma mensagem de Deus para o nosso coração. E o nosso desejo é que essa mensagem alcance você, aí onde você está, através desse vídeo, que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa e abençoar a sua família nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Eu peço que você abra a sua Bíblia aí, no livro de Eclesiastes, no capítulo 8 e no versículo 12. Nós vamos ler dois textos básicos para nós iniciarmos a nossa mensagem. Eclesiastes capítulo 8, versículo 12, diz assim, ó: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Agora a gente vai ler Tito 2, do 11 ao 13. Diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos passando por um momento muito difícil na nossa vida, onde essa pandemia, esse vírus está assolando toda a humanidade e deixando toda a humanidade desesperada. Portanto, irmãos, esse momento é um momento ao qual eu creio que tudo isso que nós estamos passando está debaixo da direção e da potente mão dos nossos Deus. Mas esse momento não está sendo fácil para ninguém. É um momento onde eu acredito que Deus esteja provando a nossa fé. E esse é o momento, é o grande momento para que nós, que servimos a Deus, que cremos em Deus, possamos realmente provar, não só para Deus, mas para o mundo inteiro, que esse Deus, Ele é poderoso para nos guardar, para nos proteger e nos livrar desse vírus maldito. Certamente que isso não está sendo fácil para ninguém, e principalmente para nós cristãos, também não está sendo fácil. Jesus nos garantiu que nesse mundo nós iríamos passar por muita dificuldade, muitas aflições, lutas, dores, angústias e sofrimento. E tudo isso que está acontecendo está deixando muita gente desanimado, ao ponto de até abandonarem a fé, ao ponto de até largarem esse Deus. E eu pergunto para você, por que está sendo tão difícil hoje seguir a vida cristã? Por que para nós cristãos tudo é mais difícil e tudo é mais complicado? Por que para nós cristãos as coisas não acontecem e nem são fáceis? Por que muitas pessoas estão abandonando o Evangelho, largando a fé, e outras já até pararam de viver a vida cristã? Por que tudo e todos são contra nós? Por que essa pandemia está deixando tanta gente aflita, e até mesmo os cristãos estão ficando angustiados por causa dessa doença? Irmãos, porque a impressão que a gente tem é que o mundo inteiro, Satanás e todas as coisas conspiram contra nós. Porque depois que alguém decide aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, as coisas, ao invés de melhorar,
a princípio pioram. Porque a impressão que a gente tem é que todo o inferno se volta contra nós. A impressão que a gente tem é que os demônios receberam ordem para esquecer tudo e esquecer todos e atacar só você. Quantos testemunhos a gente tem ouvido de pessoas que dizem: é impressionante, tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu procuro fazer tem um impedimento, esbarra num ciúme, esbarra na inveja de alguém. É impressionante a preocupação das pessoas que estão em nossa volta, em querer fazer de tudo para nos prejudicar, em fazer de tudo para impedir a gente de alcançar a vitória ou o sucesso desejado em algo. Se não podem denegrir o nosso caráter, porque não têm o que falar de nós, as pessoas passam a distorcer aquilo que nós falamos. E às vezes com brincadeiras, sempre estão tentando nos expor ao ridículo. Irmãos, é impressionante como o cristão sofre, imposição, resistência, perseguição, calúnia, injustiça, conspiração. A Bíblia diz que tudo o que Deus criou é bom e perfeito. Veja bem, pare para pensar nisso. Lá no céu, em volta de Deus, tinha alguma coisa que não fosse criado pelo próprio Deus em perfeição? Que não fosse criado por Ele mesmo em perfeição? Se lá no céu, onde tudo é perfeito, teve problema, teve confusão, imagine aqui embaixo na terra, aonde ninguém foi criado por Ele, porque cada pessoa que está aqui em sua volta hoje não foi gerada por Deus. De Adão e Eva para cá, Deus não criou mais ninguém, meu amado. Você já parou para pensar nisso? As pessoas hoje já vêm com um genes, já vêm com um gênio, já vêm com a personalidade daquele que a gerou, e principalmente com o espírito de quem a gerou. Eu acredito que você esteja me entendendo o que eu quero colocar nesse momento. Agora pensa, se houve rebelião e conspiração nos céus, onde tudo que estava ali, junto de Deus, que foram criados por Ele em perfeição, você acha mesmo que vai ser fácil viver em um lugar onde a maioria das pessoas que estão à nossa volta não são de Deus, e sim do diabo? E às vezes, até mesmo no meio cristão, até mesmo dentro das igrejas, está cheio de dissimuladores em nossa volta. Lidar com pessoas não é fácil, irmãos. Não é fácil. Lidar com pessoas que não têm Deus piorou. Enquanto existir gente sem Deus do seu lado, vai ter inveja, vai ter calúnia, vai ter cobiça, vai ter traição, vai ter conspiração. Não vai ser fácil, meu amado. Não vai ser fácil. Agora, se você souber lidar com pessoas, não tenha dúvida que você vai crescer. Porque tudo na nossa vida envolve pessoas. E se você souber lidar com pessoas, você vai ser promovido. Você vai ser honrado. E você vai chegar em lugares altos. Mas na hora que se levanta essas tempestades, todas essas calúnias, toda essa injustiça, toda essa resistência, e um monte de gente trabalhando contra os teus resultados, contra os teus planos, toda essa guerra faz muita gente pensar em desistir da vida cristã. E muita gente tem desistido.
E é isso, é exatamente isso o que o diabo quer fazer. E ele tem conseguido fazer isso na vida de muitos cristãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Olha o que o nosso Deus diz para quem já passou ou para quem está passando por tudo isso. Eclesiastes 8:12, ele diz: mesmo que o pecador faça mal 100 vezes e se prolongue os seus dias, contudo, eu também sei o bem que sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante da sua presença. E o versículo que antecede esse é mais forte ainda, o versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ele está dizendo que, para o castigo não vir logo de imediato, o homem, ele é contumaz ao pecado, ele é desenfreado a pecar. Mas a palavra diz que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, irmãos. E as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos, de nós não sermos aniquilados, destruídos. E apesar de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança, de ter soprado ao homem o seu fôlego de vida, de ter dado autoridade ao homem, para ele ter um lugar único na sua criação, e de fazer desse homem o único ser que em sua própria natureza une o espiritual e o material. Apesar de tudo isso, Deus jamais desamparará, Deus jamais castigará, Deus jamais rejeitará o homem por causa do mau desígnio do seu coração, ou por causa da sua desobediência. Muito pelo contrário. Muitas coisas na palavra de Deus justificam o amor de Deus pelo homem, e uma delas é o livre-arbítrio. Existem várias coisas que justificam o amor de Deus pelo homem, mas eu quero citar duas aqui para você, nessa noite. Uma é o livre-arbítrio, e a outra é a graça de Deus. E é por causa desse livre-arbítrio que o homem incansavelmente peca contra ele. E o que é que a palavra diz? Pelo fato de Deus não castigar imediatamente os pecadores, todo mundo pensa que não há problema em fazer o mal, que é natural praticar o pecado. A sentença contra o mal demora muito, meu amado. E com isso, o homem, ele é contumaz ao pecado. Ele é desenfreado ao pecado. E isso leva o homem a se acostumar com os homicídios, com os adultérios, com as enganações, com as traições, com os roubos e com a prostituição. Mas em meio a tudo isso, a palavra diz que duas coisas permeiam na vida do pecador. É o que diz no versículo 12 lá, de Eclesiastes 8. Uma é que o pecador terá uma vida longa, e outra é que ele terá uma vida aparentemente tranquila. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: caramba, esse cara ali não morre, ele vive fazendo maldade com os outros, ele vive roubando, ele vive matando, e nada acontece com ele. Olha, tu já viste o fulano? O rapaz foi cortar o canto de uma unha. Gente boa, o rapaz era gente boa, pai de família, era só de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não fazia mal a ninguém. Foi cortar o canto de uma unha. Ele era diabético, não sabia. Gangrenou, deu uma bactéria no sangue dele e ele morreu. Pode isso? Isso é um absurdo. E o ciclano, tu viste? Aquele filho da dona fulana, ele foi assaltar, teve uma troca de tiro, ele pegou 7 tiros e não morreu. Rapaz, se fosse eu, no primeiro tiro eu tinha morrido. Mas não morreu por quê?
Porque o tempo de vida que Deus dá é o tempo que leva para o pecador se arrepender. Pode fazer o mal, pode assaltar, pode matar, pode roubar, e nada acontece com você. Você estuprou a vida inteira, envelheceu nessa vida e nada aconteceu com você. Então, inteiramente eu vou me dispor a praticar o mal. Afinal de contas, eu sou o dono de mim mesmo. Eu posso fazer o que eu quero. Eu sou o dono da minha vida. Não é isso que a gente costuma ouvir as pessoas falarem? Mas olha o que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 6,10. Observem aí o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 6,10. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, ele disse que Cristo, quando morreu, morreu de uma vez para o pecado e levou o pecado com ele. Agora é vivo, ele traz Deus para nós, ele traz Deus para o nosso coração. Portanto, nós devemos agora sim, estarmos mortos para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. É isso que ele está querendo dizer para nós. O pecado não pode mais reinar em nós. Nós não devemos mais dar ocasião ao pecado, oportunidade para o pecado, nenhuma chance para o pecado. A nossa vida, a partir de agora, é evitar as mínimas coisas que estão ligadas com o nosso antigo modo de viver, que estão ligadas com a nossa velha vida. Então, nós fomos agora ressuscitados pelo batismo. O velho homem, ele já morreu, somos agora nova criatura. Agora, o pecado não pode mais ditar a regra na nossa vida. Até porque nós vivemos agora na graça, não vivemos mais debaixo da lei. Nós vivemos a liberdade de Deus. Portanto, diga para o pecado: sai fora, pecado. Tu não reina mais no meu corpo. Eu vivo agora a liberdade de Deus. Sobre mim pesa a graça de Deus. Porque eu estou livre da velha tirania. Eu estou livre da lei. Eu não vivo mais debaixo da lei. Mas Paulo, ele adverte. Pode dar continuidade aí? E daí? Olha o que ele diz. Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja o pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eras escravos do pecado, estavas isento
em relação à justiça. Naquele tempo, que ressuscitados conhecestes somente as coisas de que agora vos envergonhaste, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo nos adverte, irmãos, se estamos livres da lei, a velha tirania, e se agora vivemos na liberdade de Deus, podemos fazer o que nós queremos? Ele diz negativo. Podemos fazer o que vier na nossa cabeça? Ele diz, de jeito nenhum. Diz Paulo. Por quê? Porque por experiência própria nós sabemos que certos atos baseados na suposta liberdade que a graça nos traz, nós acabamos destruindo ela. Aí ele explica. Ofereçam-se ao pecado, por exemplo, e será o último ato livre de vocês. Irmãos, isso aqui é maravilhoso o que o apóstolo Paulo diz aos romanos. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 6,12. Isso aqui casa muito bem, o que o apóstolo Paulo falou, com o que está escrito em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus de misericórdia. Ele dá muita oportunidade para os filhos dos homens se concentrarem. Só que tem um detalhe muito importante que nós acabamos esquecendo. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Mas Deus não é serviço de proteção de crédito. Deus não é SPC, irmãos. Com Deus, a dívida não tem prazo de validade, ela nunca expira. Um dia todos nós vamos ter que pagar, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Romanos 14,12. Olha o que diz em Romanos 14,12. Assim, pois, cada um de vós dará conta de si mesmo a Deus. É isso que ele fala. Cada um de nós temos um encontro marcado com Deus. E nesse encontro, nós vamos prestar conta do nosso corpo, alma e espírito que Deus nos deu aqui na terra. Não tem outro jeito, irmãos. Sabe aquela hora que nós vivíamos a velha vida, vivíamos no barzinho, consumindo, que vamos ao shopping consumir, e que chega naquela hora de você fazer o pagamento? É esse encontro que nós vamos ter com Deus. Só que quando muitas das vezes nós estávamos no barzinho, curtindo o mundo, rodeado de amigos, que a conta dava alta, a gente se reunia para pagar a conta, porque um só não poderia pagar. Mas com Deus é diferente. Nós não vamos poder unir as nossas contas para pagar. Nós vamos ter que apresentar cada um as nossas dívidas para Deus. E prestar conta com Deus. É isso o que vai acontecer, irmãos. Olha o que diz em Eclesiastes 12,14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou quer sejam más, não tem jeito, Deus vai trazer tudo à tona, ou algo de bom ou algo de ruim que nós fizemos. Uma outra coisa que justifica o amor de Deus pelo homem é a graça de Deus. Olha o que diz em Efésios 4,7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. No Novo Testamento, graça é a palavra-chave do cristianismo. O Deus que é exposto no Novo Testamento é conhecido como o Deus de toda graça. 1 Pedro 5,10. O Espírito Santo, ele é o Espírito da graça. É o que está em Hebreus 10,29. E todas as esperanças que estão expostas na graça
se apoiam sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. É o que está em Atos 15:11. E é sobre essa graça que Satanás tem trabalhado para fazer muita gente pecar contra Deus, para fazer muita gente errar contra Deus. É sobre essa graça que Satanás usa para fazer eu e você esmorecer na fé, ou tentar desviar do caminho de Deus. Satanás sabe que a única maneira que tem de convencer o cristão é usando a própria palavra de Deus. Foi o que ele fez com Eva. Olha, Eva, Deus sabe, pode comer, não tem problema nenhum. Satanás usou o nome de Deus para justificar o convencimento, como se Deus soubesse de tudo, como se Deus estivesse concordando com tudo que ele estivesse falando para Eva. Com Jesus foi a mesma coisa, na tentação do deserto. Ele tentou também usar a palavra de Deus. Olha, Jesus, está escrito isso, está escrito aquilo outro. Mas Jesus, ele não cedeu. Por quê? Porque ele combateu com a palavra. Portanto, meu amado, minha amada, tome muito cuidado com textos isolados. Satanás, ele é especialista em pegar textos isolados para justificar o pecado, para fazer você se desviar do caminho. A partir do momento em que você se converte, a sua única via de regra passa a ser a palavra de Deus. E as suas ações, as suas decisões passam a ser baseadas agora dentro da palavra de Deus. E os demônios, eles sabem disso. Satanás, ele não é burro. Ele passa a usar a própria palavra que ele mesmo conhece melhor do que eu e você, para tentar fazer cada um de nós desistir, para tentar desestimular a nossa fé. A graça, ela é a palavra que Satanás tem usado para tentar travar muita gente. Muita gente. Ah, você está na graça. Eu estou na graça. A graça de Deus te basta, meu irmão. É esse o poder de convencimento que ele tem feito com muita gente. Portanto, muito cuidado com textos isolados. Satanás, ele é especialista em pegar esses textos para justificar o pecado, como falei. E ele tem feito pessoas usarem textos isolados como pretexto para cometer o pecado, para se desviar da palavra de Deus. Para convencer as pessoas de que você não precisa fazer nada. Jesus já fez tudo por você. Você não precisa mais fazer nada. Você não precisa mais pagar preço. Você não precisa mais orar tanto. Você não precisa mais estar todo dia dentro da igreja. Você não precisa mais jejuar. Você não precisa mais pagar preço. Mas, irmão, a Bíblia não diz que tudo é pela graça? A Bíblia não fala da graça? Fala. A Bíblia fala da graça. Mas como o próprio nome já diz, é pela graça que nós somos salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre. E a Bíblia fala, e o nome já diz graça. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você entender um pouco sobre isso. Coloca aí a imagem do arco-íris. Ó, você está vendo essa imagem? Isso aqui representa a aliança de Deus com a terra. Essa foi uma aliança que Deus fez com a terra. Ele disse para Noé, Noé, eu porei nas nuvens o meu arco. E todas as vezes que você vê esse arco nos céus, isso é uma prova para você de que Deus, ele existe na sua vida. Isso é uma prova de que toda vez que isso aparece, é Deus dizendo para você, olha, a minha promessa está de pé. Eu vou cumprir o que eu prometi. É Deus falando isso. Mas deixa eu perguntar algo para você. O arco, ele aparece por inteiro ou ele aparece só a metade? Quando a gente vê ele, ele aparece só a metade. E isso é graça. Essa metade aí é a graça. Graça é a parte de Deus.
É aquilo que Deus faz sem eu merecer. É algo que Deus faz sem a nossa interferência. Ele enviou Jesus para fazer aquilo que eu não posso fazer. E Ele fez a parte dele. Por isso que o arco não aparece por inteiro, aparece só a metade. E se você observar, é a metade de cima. Sabe por quê? É porque é Deus dizendo para você, olha, a minha parte eu já fiz. Agora a parte de baixo é com você. É você que tem que completar. É você que tem que correr atrás da segunda parte. Irmãos, não deixe Satanás usar palavras como essas, de que você tem a graça, e de que agora você não precisa mais fazer nada. Deus já fez tudo por você, você não precisa mais fazer nada. Isso é engano de Satanás. Isso não é a verdadeira graça de Deus. Esse tipo de graça vai fazer você pecar contra Deus e ser contumaz no pecado. Mas se você se esforçar, se você lutar, se você manifestar a sua fé, não tenha dúvida que você vai alcançar as promessas de Deus na sua vida. Se esforce, lute. Olha o que diz em 2 Crônicas 15, 7. Para a gente já ir para o final, irmãos, da mensagem. Ele diz, mas sedes fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Seja forte. Ele diz, esforçai-vos. É você que tem que se esforçar. É você que tem que completar a segunda parte desse arco. Irmãos, há uma recompensa para cada um de nós. Mas isso depende do nosso esforço. Nesse momento tão difícil de pandemia, nós devemos colocar a nossa fé em prática. Esse é o momento de nós buscarmos a fé em Deus e praticarmos a fé em Deus. De provarmos verdadeiramente para o mundo, para o governo, para o país, para a nação toda, de que realmente nós confiamos nesse Deus Todo-Poderoso. Olha aí o que diz em 2 Pedro 1,10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Por isso, procurai com diligência, procurai com esforço, com vontade, com determinação, jamais abandonar a fé, jamais deixar a vossa vocação e eleição. Muito pelo contrário, ele pede para a gente confirmar a cada momento, a cada instante. Porque se a cada momento, a cada instante, a gente exercer a nossa fé, jamais a gente vai fraquejar, jamais a gente vai abandonar a fé, de modo algum. Olha o que diz em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador do que os buscam. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Ele não está dizendo que é com pouca fé, não. Ele está dizendo que é sem fé. Sem fé. Não é que pode. Não, ele está dizendo que sem fé é impossível, não tem como a gente chegar perto de Deus sem fé. Deus precisa ver fé no nosso coração para que Ele venha a agir na nossa vida. É necessário, ele diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Deus pode o abençoar. E Deus tem poder para nos abençoar. Agora compete a cada um de nós buscarmos isso. Olha o que diz lá em Mateus 5,12, para a gente já ir para o final. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Grande é o nosso galardão, grande será a nossa recompensa. Ele diz
que nós devemos servi-lo com alegria. Nós devemos exercer a nossa fé exultando com alegria nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, de lockdown, dentro da sua casa, com a sua família, com os seus filhos. Exerça a alegria. Adore a Deus com o que você tem na sua casa. Reúna a sua família, os seus filhos. Leia a palavra de Deus. Cante hinos de louvor a Deus. E com a alegria com que você tem, dê glória a Deus por esse momento. Ele diz: regozijai-vos, exultai, porque grande será o vosso galardão nos céus. Há uma recompensa guardada para mim e para você nos céus. Aleluia! Deus vai te abençoar. Deus vai fazer você passar por isso. Ainda que você seja cometido dessa enfermidade maldita, mas Deus vai fazer você sair com vitória disso. Porque Deus é poderoso para guardar você, para livrar você, como Ele diz. É com alegria, sirva Ele com alegria, passe por tribulação com alegria. Nos momentos de angústia, de aflição, alegre-se e adore a Ele, que Ele vai lhe recompensar. Porque não vai ser fácil para mim, não vai ser fácil para você. Não foi fácil para Deus enviar o Filho dele para morrer na cruz. Não foi fácil para os discípulos morrerem por amor à palavra e por amor a Cristo. Não foi fácil para os profetas que viviam antes de nós. E certamente não será fácil para cada um de nós viver a vida cristã. Principalmente agora que nós estamos chegando ao fim dos tempos. E Jesus já está à porta para buscar os fiéis da terra para morar com Ele. Não vai ser o crente, não vai ser o católico, não vai ser o bandista, não vai ser o ateu, não vai ser o espírita. A palavra diz que Ele vem buscar os fiéis da terra para morar com Ele. Olha o que diz em Apocalipse 22, 12. Veja aí. Ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aleluia! Jesus está dizendo que Ele está voltando, e com Ele está a recompensa, e com Ele está o galardão. Ele está trazendo a tua vitória, Ele está trazendo a tua bênção, Ele está trazendo a tua coroa, e isso ninguém vai tirar de você. Tenha fé que Deus, Ele vai retribuir o seu esforço, Ele vai retribuir as lágrimas que você está derramando pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu patrão, pelo seu vizinho, pelo seu parente. Não esmoreça, continue forte e firme, tenha fé, Deus vai te abençoar. Ele está voltando para te buscar, e Ele tem recompensa para cada um de nós, em nome de Jesus, aleluia. Porque Ele é poderoso e fiel para guardar o nosso depósito. Louvado seja Deus dessa noite. Receba essa palavra de vitória na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, por esse momento que nós estamos passando. E tudo que eu peço é que Deus, através dessa mensagem, alcance você aí onde você está nesse momento, nos vendo através desse vídeo, e que essa palavra seja canal de bênção para a sua família, para a sua vida, e fortaleça o seu coração, meu amado, nesse momento tão difícil. Longe da igreja física, do templo físico, mas não da presença de Deus, aleluia. Aí dentro da sua casa onde você está, você pode adorar Ele, você pode buscar Ele, porque agora você é livre na graça de Deus, na perfeita graça de Deus, para adorar e glorificar esse nosso Deus maravilhoso, aleluia. Fixa com essa palavra em nome de Jesus. Boa noite a você.